Boa noite, meus irmãos, graça e paz, como vocês estão? Eu sou Paulo Santos e vamos juntos para mais uma leitura bíblica em ordem cronológica. Hoje leremos Gênesis capítulo 22 e capítulo 23. Sem muitas delongas, vamos para a nossa leitura. Gênesis capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneirinho preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi lá, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha, o Senhor Deus dá o que preciso. Na linguagem arcaica, Deus proverá. Mais uma vez, o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos da areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, seu irmão, tinha 8 filhos, nascidos de Milca, sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quesed, Azo, Pildas, Gildafe e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reuma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gã, Tás e Maacá. Comentários. Aqui no capítulo 22, a gente vê que o Senhor Deus chamou Abraão à prova. Ele pediu o único filho de Abraão, filho dele e de sua esposa Sara, herança, herdeiro dele. O Senhor Deus deu e o Senhor provou o amor de Abraão. E o mais forte desse capítulo, que Abraão ouviu a voz do Senhor, sem hesitar, pegou Isaque, juntamente com os empregados, e caminhou até a montanha Moriá. Vemos que Isaque perguntou, já ciente do que estava acontecendo, porque ele viu que o pai estava indo preparar um sacrifício e não tinha o carneiro. Mas ele chegou no pai e falou: Pai, temos a lenha, temos o fogo, mas onde está o carneirinho? Com o coração assim, doendo, ele responde: Deus proverá, meu filho. E o Senhor acompanhando tudo, vendo Abraão indo entregar em altar o seu único filho. Quando Abraão já ia sacrificar o seu filho, o Senhor enviou o anjo dele para parar Abraão.
E o anjo disse: eu vi que você não me negou o seu filho e proveu um carneirinho para sacrifício. Quantas vezes o Senhor nosso Deus nos pede algo bem menor, muitas das vezes, e a gente não quer dar para o Senhor? Quantas vezes a gente nega ao Senhor as coisas que nos impedem de ter intimidade e relacionamento com Ele? Eu lembro que quando eu vivi anos numa vida de pecado, distante do Senhor, eu vivia minhas vontades. Todo mundo falava comigo assim: Paulo, você é uma pessoa abençoada. Algumas pessoas vinham com a palavra de Deus para mim. Entregasse a sua vida para o Senhor, se você renunciasse às suas vontades, Deus iria te abençoar mais ainda. Que isso? Deus abençoa todos iguais. Depois eu vi que não. Quando o Senhor me chamou e me pediu para renunciar à minha vida por amor a Ele, eu comecei a ver o agir de Deus. Comecei a sentir a presença de Deus de forma tão grande que eu falei: verdadeiramente, aquele que renuncia às suas vontades, aquele que entrega para o Senhor o seu Isaac, Ele o abençoa e faz prosperar. Às vezes a gente tem ídolos como centro na nossa vida e aquilo tem impedido o agir de Deus, impedido o mover de Deus na nossa vida. Então hoje, peça ao Senhor que traga luz no seu coração, luz aonde você tem idolatrado, onde você tem mais prazer do que o próprio Cristo. Peça ao Senhor que dê luz, traz luz ali. E se Ele pedir para si, devolva ao Senhor. Às vezes é um relacionamento que não está bom, que está te afastando do Senhor. Às vezes é um filho que te impede de chegar no trono por idolatrá-lo demais. Às vezes é um casamento. Entrega ao Senhor, pois Ele é o Deus de transformação, é o Deus de mudança, é o Deus que faz. Às vezes aquilo está te impedindo, um sonho está te impedindo de viver aquilo que Deus tem para você. Abraão simplesmente recebeu aquela palavra, com certeza doeu o coração. Mas ele conhecia o próprio Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor, ele viu a Deus. Ele sabe que desde quando ele saiu da terra da parentela dele, Deus ficou ali, junto dele, caminhando com ele, prosperando onde ele ia, guardando onde ele ia. E honrou quando falou que ia dar um filho. Dentro do coração de Abraão, sabia que Deus ia fazer algo. Eu vou voltar para casa com meu filho, porque ele conhece o Deus que nós servimos. E ele conhecia o próprio Deus. Glória a Jesus. Amém. Gênesis capítulo 23. A morte e o sepultamento de Sara. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada de Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês, portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso, sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sepultura. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peça a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei o dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava sentado ali entre eles no lugar da reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar: de jeito nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou-se a curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago e depois sepultarei minha mulher. Efron respondeu: escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isso é, 4,5 kg de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isso é, do terreno, da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Forte isso, né? Sara, sua mulher, faleceu e Abraão sentiu de comprar a terra. Até aqui não sabemos o motivo, mas vemos que o pai Abraão
é um cara íntegro, honesto. Queria pagar por aquele lugar onde ele sepultaria Sara e ali os seus descendentes. Veremos isso daqui para frente. Quero voltar no capítulo 22 para fechar essa história de Isaac e Abraão. A história de Isaac e Abraão, ela também mira para Cristo, irmãos. Quando Deus enviou seu único filho como sacrifício, ele foi até o final. Aqui sabemos a história. Quando Deus pede, que eu acho interessante, abrindo um parênteses que eu falei, que é importante a gente entregar para o Senhor aquilo que é para nós como Isaac, a gente, tendo a história de Abraão como referência, a gente sabe que o Senhor, Deus, pede Isaac, mas Abraão volta para casa com Isaac. O que eu quero dizer é que muitas vezes todo o tempo que o Senhor pedir, na verdade, o nosso Isaac, nós devemos entregar. Porque sabemos o final. Se é um sonho que está nos afastando do Senhor, ou é um sonho que o Senhor Jesus pediu para si, devolva, porque o final Deus vai te devolver aquele sonho. Se é um casamento que está sendo o ídolo da sua vida, se o Senhor pediu, devolva, porque você sabe que no final você volta para casa com o seu casamento, com o seu filho, com o seu marido, com o seu trabalho dos sonhos. Vale a pena devolver para o Senhor aquilo que é Isaac na sua vida. Vale a pena. Abraão não sacrificou o seu único filho, mas o nosso Deus sacrificou o seu único filho, Jesus, por mim e por você. Então vale a pena devolver o nosso Isaac. Eu vivi uma vida de pecados, de prazeres, vivendo tudo o que eu queria viver com as minhas vontades. E um dia o Senhor me falou, me devolve, me dá isso. Eu falei, Senhor, mas eu já te dei isso, já te dei aquilo, eu quero isso. Um dia eu vou contar o meu testemunho aqui no canal, se vocês ainda não conhecem. Tem alguns vídeos aqui que relatam alguma coisa. Mas eu vivi uma vida para minha vontade. E o Senhor falou, me dá. E eu devolvi, eu dei para o Senhor aquilo que era o Isaac na minha vida. E o Senhor transformou a minha vida totalmente e tem transformado. E eu sei que muito mais coisas, além do meu pensamento, o Senhor vai fazer. E se Ele não fizer, amém, porque Ele já fez. Ele já entregou o Filho dele por mim, para que eu tenha vida eterna. E isso é importante, irmãos. É mais importante do que qualquer prosperidade, do que qualquer coisa, do que qualquer sonho realizado. O importante é Cristo. Amém? Eu quero pedir perdão a vocês pelo horário do vídeo. Hoje aconteceram tantas coisas que não vem ao caso aqui de contar, mas estamos aqui para a glória do Senhor. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos amanhã para mais uma leitura bíblica. Que Jesus te abençoe. Boa noite.